Olá, tudo bem, Márcio? Tudo bom, Mariana? Seja bem-vinda à Tudo. sala da minha casa. Obrigada, obrigada. Você tá me ouvindo bem? Como é que tá aí a conexão para você? Eu estou te ouvindo super bem. Vocês estão ouvindo a gente bem? Faça um joinha se tiver tudo ok para a gente continuar. Mariana, deixa eu começar Legal. com uma coisa. Tu sempre sonhou Hum. em ser psicóloga, psicanalista? Não, não, não. Foi uma coisa que eu fui descobrindo acho que no segundo ano do ensino médio, terceiro ano. Aí psicologia foi a primeira ideia que eu tive conversando com uma amiga, e aí depois a psicanálise. Então são caminhos aí um pouco diferentes, psicologia e psicanálise, mas primeiro pela psicologia e depois na graduação eu me encantei com a psicanálise. Me toma por um leigo. O que que diferenciaria, principalmente de uma maneira bem crua, a psicologia da psicanálise propriamente dita? Essa é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui pensando numa resposta bem, porque é bem complexo, mas talvez, assim, para a gente pensar aqui agora, a psicanálise, ela nasce de uma forma diferente da psicologia, no sentido de, primeiro, considerar o inconsciente, né? Então, quando você considera o inconsciente, você muda muito a perspectiva que você tem de sujeito. Até de uma forma bem simples falando da questão da mente humana mesmo, né? Então, a gente considera que a partir do inconsciente, a gente pode entender o sujeito de uma outra forma, que não seja um sujeito totalmente tomado pela razão, mas que tenham coisas que atravessam essa razão, que atravessam esse eu, que o tempo todo a gente está tentando deixar um eu bem formadinho, bem completo, e a toda hora a gente vai vendo que esse eu tem horas que fica difícil entender algumas coisas, a gente faz coisas que a gente mesmo se surpreende, a gente fala coisas, então é uma ideia mais de sujeito dividido, né? Diferente talvez da psicologia que vai para um caminho aí que pensa uma outra forma de sujeito, né? Então eu acho que Entendi. é um primeiro caminho para pensar aí essas diferenças, né? É na psicanálise que surgem os conceitos de ego, id e superego, não é? Ou é na Isso. psicologia já? É na Isso, é com psicanálise. Freud, exatamente. A gente pode pensar aí nas tópicas do Freud. Então, ego, id, superego, e aí depois já tem uma outra nomenclatura, eu, supereu, isso. Então, tem desenvolvimentos aí dessas tópicas com Freud e depois Lacan, que é um outro autor também. Você Antes tá da por gente começar. dentro, né? Tá por dentro aí de Eu algumas estudei, coisas. eu estudei. Antes de eu começar o tema, tem um filme que eu gosto muito, chama O Mestre. É dirigido pelo Paul Hum, Thomas Anderson. Não sei se tu conhece. Conhece? é um que tá na Netflix agora, não? O Mestre é um filme com Joaquin Phoenix, Amy Adams e Philip Seymour Hoffman. É exatamente esse. Eu ainda É não esse. assisti, eu quero. Ah, tá. Então, quando tu assistir, eu sempre tive. Eu escrevi uma crítica, isso há muito tempo, porque o filme tem quase 10. Não chega a ter 10 anos, mas deve ter uns 7 anos, 8 anos. E eu Tá. escrevi uma crítica que eu relacionei, porque tem três personagens centrais o filme, então. Tem o Joaquin Phoenix, o Philip Seymour Hoffman e a Amy Adams. E eu relacionei cada um deles com a identidade do Freud, né? Um era o superego, um era o id, o Hum. outro era o ego, o outro era o superego. Ah, E, e eu criei toda uma interpretação na minha cabeça de que o filme. Aí, quando tu assistir, a gente conversa melhor, mas eu acho que tu pode ter sim. isso em mente quando tu te ligar no filme. Interessante. Então Ele é muito tem bom. três personagens aí que são centrais, assim, que você vê no filme que a gente poderia associar. Porque os filmes dele, normalmente, desse diretor, Paul Thomas Anderson, eles normalmente têm muitos subtítulos. Tipo Magnolia, quando ele insere religião naquela chuva de sapos. A gente tá vendo um filme e de repente começa a chover sapos. E aí tem uma, Ah, tem uma citação religiosa que diz assim: se não deixar de ir, te atacarei com uma chuva de rãs. E olha é só. justamente quando o pai do Tom Cruise, quando o Tom Cruise está se despedindo do pai, ele fala, não vai, e começa a chover sapo. Hum, Então é curioso muito isso. curioso. É muito curioso. E nesse filme ele critica a cientologia, que é uma religião até popular aí nos Estados Unidos. Sim, sim, Hum, temos aqui perto, inclusive, alguns locais assim. Tem, não tem? Tem aqui perto da Aí, minha casa, tem. aí no meio do caminho ele também faz essa alusão. E para antes mesmo, só para lembrar, olha, eu vim com uma camisa aqui a caráter. Eu não sei se você já viu esse filme, já? As Cadê? duas Deixa faces de um eu. crime. Ai, não tô vendo. Acho que não. Não sei se eu já Deixa eu vi ver. esse. É um filme com o Edward Norton, que ele é um Ah, acusado de assassinar o pastor, um bispo de uma tá. igreja, e ele defende que ele tem dupla personalidade. Foi a camisa que eu pensei assim, poxa, qual a camisa que Uhum. eu tenho mais a ver com psicanálise? Aí eu pensei nessa.
Esse de dupla personalidade foi o que você associou à psicanálise. Olha que Não, curioso. é porque eu procurei o Hannibal, na verdade, porque essa é uma brincadeira, o Hannibal. Ah, Embora o Hannibal seja um psiquiatra, o Hannibal seja um médico. sim. Mas eu associei com o Hannibal, mas eu não tinha nada do Hannibal. Poxa, se Ainda eu tivesse bem. menos a máscara. Ainda bem que você não tem. Mariana, É. tu sabia que em 1918 a gente passou por uma coisa muito parecida com o que a gente está passando agora, em uma escala diferente, naturalmente, porque a população era menor, mas também porque a gente não tinha meios de informação como a gente tem hoje. Em Isso. 1918, com a gripe espanhola, os cinemas fecharam por algumas semanas. E, Ah, e, tá. e o cinema estava começando a crescer naquele período. Ele ainda não existia como uma forma de indústria como existe hoje. Hoje é uma indústria que movimenta bilhões. Mas naquela época ele estava engatinhando ainda, ele estava nos primeiros anos e ele precisou parar abruptamente quando tinham feito todos os investimentos. Naquela época, eu acho que muito em razão de não ser como hoje, não ter essa paranoia, uma certa paranoia forçada que a gente tem que viver, e a gente precisa viver, infelizmente, numa paranoia, Ah, pelo medo. Com 8 semanas e 7 semanas, começaram a reabrir os cinemas, e as uhum. produções começaram a ser resumidas, enfim, voltou tudo à normalidade. Isso foi em 1918, que foi a gripe espanhola, que teve seu ápice nesse período e acabou de vez com 1920. O que tu acha que vai acontecer agora, daqui a alguns meses, quando o coronavírus meio que arrefecer? Olha, tem muitas formas assim da gente começar a pensar numa resposta para isso, né? Enquanto você estava falando, eu até lembrei do filme. Eu acho que é aquele Cinema Paradiso que tem até uma crítica que na época os cinemas estavam sendo substituídos até por igreja, por estacionamento, um pouco do que ia desaparecendo do cinema como um centro cultural. E, assim, eu sinceramente eu não vejo isso tão distante do que a gente vive hoje, assim, de uma certa forma. A gente teve alguns episódios, acho que em São Paulo, de um cinema super antigo, que também era um centro cultural, que estava ameaçado de fechar, acho que era o Belas Artes, por falta de investimento, incentivo, enfim. Eu acho assim que parece que a cultura, ou a arte, ou o cinema está sempre ali no lugar que a gente não tem uma garantia de que isso vá se sustentar, a não ser que as pessoas que se interessem e que possam discutir sobre isso para sustentar esse lugar do cinema, por exemplo, né? O cinema é um aspecto da cultura, né, que a gente fala. Então, assim, hoje, pensando na situação atual, né, de pandemia, que é um outro aspecto que atravessa e que, enfim, atravessa vários campos, de novo, inclusive da cultura, né, eu acho que tem uma coisa que me chama a atenção, que é da ordem da invenção, assim. Eu acho que o cinema, ao longo do tempo, ele precisou se reinventar de muitas formas, até, assim, as premiações também, eu acho que eu pelo menos, assim, né, talvez você possa dizer melhor que eu, mas a gente pensar também uma certa transformação de um tempo para cá das premiações, dos filmes que estão em destaque, ou que gêneros estão surgindo aí também, que estão ganhando destaque. Então, eu acho que isso diz de uma reinvenção que é do campo da arte e que é importante. Então, talvez assim, da gente pensar um cinema pós-pandemia, ou que a gente, na verdade, essa é uma transformação que já está acontecendo, né? Acho que tem uma coisa aí. Até outro dia eu vi uma notícia de que tinha um artista que estava projetando um filme numa parede de um prédio da cidade, né? Então, isso são formas que o sujeito, né, nós, enquanto, enfim, que precisa da arte, a gente vai encontrando formas de reinventá-la, né? E isso é importante. Então, assim, nesse momento é difícil dizer o que vai acontecer, né? No processo aí pós-pandemia, a gente não sabe. A gente pode inventar, a gente pode pensar, apostar em algo. E as certezas agora elas estão todas em suspenso, né? Assim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer depois, mas eu acho que a invenção ela já está acontecendo, essa reinvenção, né? Que encontrar formas de, apesar da situação, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, de toda a dificuldade provocada também pelo isolamento, né? Eu acho que eu aposto no sentido da invenção, e os artistas eles estão aí para isso, assim, né? O Freud ele falava isso, né? O artista ele está sempre à frente, né?
Então, eu acredito nessa possibilidade de se reinventar. E é uma coisa que o cinema já faz bastante também, eu acho. Eu acho interessante isso do artista estar sempre à frente, embora a arte seja um mecanismo de discussão de problemas contemporâneos, né? A arte ele não Hum, fica criticando ou comentando o futuro. Ele até no futurismo, até quando ele vai tratar de ficções científicas, ele critica o futuro a partir da lente do presente. O Star Trek, tá. por exemplo, Jornada nas Estrelas, ele traz isso muito. Ele é muito a ver com as relações de diplomacia que naquele mundo do pós-guerra, Guerra Fria, na queda do quase, né, na época também da queda do Muro de Berlim, Tá. tem muita relação, a diplomacia, a federação como uma entidade que tentava unificar a todos. Então, todas essas narrativas, mesmo futuristas, elas tendem a se calcar no presente. E quando o Freud disse que o artista pensa à frente, eu acho isso engraçado. Eu acho que o artista ele pensa a forma na frente, né? A matéria é presente, mas a forma, o que eu vou fazer, como fazer, é futuro, né? Tá. Eu acho que o efeito disso, o efeito da arte, talvez a gente pode pensar que não se dá no presente. Tanto que a gente tem uma crítica a vários artistas contemporâneos, porque as pessoas não entendem a arte, de repente, daquele artista, e depois de muito tempo, isso vem um reconhecimento, né? Então, talvez o efeito dessa arte, ela não vai se dar agora, isso vai se dar lá na frente, ou até essa coisa do tempo é super interessante, porque a gente também na psicanálise pensa muito isso, né? Tem até um termo para isso, que é que é o em francês é après-coup, que é uma coisa que a partir do momento você desloca para o futuro, no futuro você simboliza, você dá sentido ao que aconteceu lá atrás. Então, eu vejo um pouco a arte nesse sentido também. Tem coisas que nesse momento parece que não fazem tanto sentido, as pessoas não entendem, criticam. E hoje a gente pode ver artistas que são reconhecidos e que na sua época não tinham reconhecimento nenhum também, né? E eu gostei muito desse teu conceito. Esse conceito faz todo sentido, porque quando a gente está, por exemplo, parado no agora, a gente às vezes não consegue olhar todo o nosso entorno. Mais na frente, com uma distância, a gente consegue olhar para trás e verificar tudo o que aconteceu e fazer um balanço mais claro das coisas. Por isso que eu falo dessa coisa da gente falar o pós-pandemia, é algo que isso vai ter um sentido pra gente lá na frente. Mas isso não impede que a gente possa inventar agora, né? Saídas, inventar saídas, reinventar posições, reinventar o lugar da arte. As lives estão aí por exemplo, de repente a gente está assistindo uma live de um diretor como o Godard. Nunca que eu imaginei que eu fosse assistir uma live do Godard, ver o cara ao vivo, né? Assim, então, acho que essa invenção é interessante. Essas lives que tu tá falando, eu acho engraçado que os artistas estão começando a notar que é até mais cômodo para eles fazerem shows ao vivo pelo Sim, celular do que fazer show se deslocando. Eles vão descobrir sim. no futuro que vai dar para fazer uma superprodução numa live, por exemplo. Agora há pouco eu liguei a televisão no quarto para Camila assistir a live do Sandy Júnior. Tinham 100 mil pessoas esperando. Eu fico imaginando. Imagina o Nossa conceito de Senhora, 100 mil não. pessoas esperando do lado de fora do Morumbi para assistir um show. É, Tem 100 mil é. pessoas esperando para assistir o show da Sandy É Júnior. um alcance assim que não dá para imaginar, né? O alcance que o artista tem também a partir desses dispositivos da internet e tudo, as lives estão aí para isso. E mesmo com isolamento, distanciamento social, mas de uma forma também a gente se aproxima, né? Por exemplo, aqui a gente conversando hoje, não sei se isso aconteceria tão cedo, né? Se não tivesse nessa situação. É verdade. Olha, eu resisti, eu relutei no início a fazer lives, mas depois eu pensei, poxa, mas é uma maneira legal de gerar primeiro conteúdo, gerar entretenimento e de gerar alcance e expansão de ideias também. Porque Sim. o que a gente não consegue fazer nesse período de quarentena, por exemplo, você está aí isolada, está você e teu marido, tá eu e Camila. A gente vive numa bolha, a gente é uma bolha hoje em dia. Então a Isso, gente isso. precisa religar os neurônios da conexão com outras pessoas, ainda que de forma virtual. E aí eu achei Uhum. interessante, eu achei interessante restartar isso. É bem assim interessante esse movimento das lives que você está falando, porque ele está movimentando também o cinema, né? Tem sites aí que estão disponibilizando vários filmes para todo mundo assistir agora, que de repente eu não sei quando isso aconteceria também. Filmes que de repente o acesso era difícil, e eu acho isso super válido. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem um excesso, né?
que é uma coisa que a gente vem discutindo muito em saúde mental, né? Do que as lives vêm trazendo de conteúdo, como que isso interfere na vida das pessoas. E aí pensando no contexto da pandemia, que meio que cria uma ilusão, assim, de que tem meio que um paradoxo até, que como se a gente está vivendo a mesma situação, é uma situação global, está acontecendo no mundo, mas de uma certa forma ela atravessa cada um de uma forma, mesmo que seja a mesma situação, mas isso tem efeitos diferentes em cada um. Então, por exemplo, as lives, elas vêm aí como um fenômeno, talvez algo, né, que surge aí a partir desse isolamento, mas que vem também com muitos imperativos. Eu não sei se você percebe isso, mas do que as pessoas têm que fazer, do que tem que dar conta, num período que é novo, né? Na verdade, a gente está vivendo uma situação, eu nunca vivi isso, não sei, eu acho que você também não, assim, dessa coisa, né? Não só do isolamento, mas de tudo que implica isso. Então, a live vem com uma coisa que a gente ainda também está tentando entender, porque tem um excesso aí que chama atenção, tem muita coisa bacana e também tem muita coisa que às vezes vem como imperativo, assim, de que você tem que fazer, ou tem que dar conta nesse período meio caótico, né? Existe uma cobrança implícita e uma cobrança explícita de, você está em casa, você está em home office, ótimo, você tem que trabalhar. Você não está em home office, você tem que aproveitar seu tempo para fazer curso, para aprender uma língua, para dar conta disso, dar conta daquilo, e às vezes a cabeça não está preparada para aquilo. A gente entra Sim. num parafuso, a gente entra num surto que a gente se sente inútil. A gente pensa, poxa, eu podia estar fazendo mil coisas, eu não estou fazendo nada porque minha cabeça não está funcionando Então, bem. então, de um imperativo do que você imagina, do que você deveria estar fazendo, já que você tem tempo. Mas não é o mesmo tempo de quando você está de férias, não é um tempo, ele não é equivalente a isso, é um tempo diferente. E ele atinge a cada um de uma forma. Então, é difícil você dar sugestões do que fazer. A gente pode dar sugestões do que fazer numa quarentena, mas assistir um filme, fazer yoga, que mais? Fazer atividade física, assistir Meditar. aulas, meditar, isso tá tudo disponível, né? Mas às vezes isso aparece como imperativo que as pessoas precisam fazer. E às vezes você não precisa fazer nada, às vezes é um momento de desacelerar também. Então, essa coisa do fenômeno das lives tem me chamado muita atenção. Eu acho que eu também fiquei assim, resistindo, vou fazer. Essa é a minha primeira live, então não sei se eu vou fazer outra. Obrigado. Vai, eu acho que tu deve Né? fazer. Se tu tem conteúdo para fazer 1000 lives. Eu acho, eu ainda tô tentando entender um pouco essa dinâmica da live, mas tem sido interessante algumas acompanhar. É engraçado, porque tu estava falando do imperativo, e a gente está e fez uma alusão a férias, e a gente está no período que a gente passa sofrimento, angústia. A gente pode não ter familiar próximo, amigo próximo que está passando por isso, pela epidemia, mas a gente vê pelas notícias, né? Não é a mesma coisa da férias, que a gente está com a cabeça leve, a gente está passando por um momento de sofrimento, como sociedade, Exato. sofrimento como indivíduo. E enquanto a gente passa por isso, às vezes a gente não consegue nem absorver um filme, que Ah, dirá aprender uma língua. esse é um ponto. Esse é um ponto que eu queria trazer também para nossa discussão, que é, se você posso falar, ou você ainda quer acrescentar nesse sentido Pode, pode. de Pode. da coisa assim, o filme, você assistir um filme tem algo de uma entrega também, para você entrar naquela história, você poder entender e, enfim, e para algumas pessoas às vezes isso não é possível. Por exemplo, nesse momento que a gente vive, né? Você poder se entregar para um filme, assistir e entrar naquela história. Para alguns isso é um refúgio, é um momento, né? Assim, tem gente que está mergulhando aí nos filmes e para outras pessoas isso já é mais difícil. Se desprender da realidade em que a gente está vivendo, né? Das coisas que estão acontecendo à nossa volta, ter que se desprender dessa realidade para entrar numa outra realidade, né? Poder acessar aquela outra realidade. E isso eu associo muito até com, por exemplo, o sono. Assim, para você, a gente tem muitos relatos agora das pessoas que estão sonhando muito ou que têm dificuldade para dormir, essas coisas relacionadas ao sonho, por exemplo, para dormir. Tem gente que tem uma dificuldade para poder dormir e que isso está associado também a uma dificuldade de desprender dos pensamentos, das preocupações. Para você dormir, você precisa desse desprendimento para poder mergulhar no seu sono e aí, quem sabe, até sonhar. Né? E o filme, ele precisa desse desprendimento também, e que não é uma coisa que é possível para todo mundo nesse momento, né? Se desprender da realidade, ou dos pensamentos, ou das preocupações. Eu acho um privilégio, assim, a gente estar podendo falar de cinema, de filme,
e que não é a realidade de muita gente, não é o que as pessoas estão pensando agora, né? Então, até para um filme, precisa desse desprendimento para poder entrar naquela história. Para alguns isso é bem tranquilo, para outros isso já é mais difícil, por exemplo, para dormir, né? Para poder conseguir dormir, poder sonhar, enfim. Não é à toa que o cinema ele tem um pouco essa coisa do quarto, né? De escuro, de poder ajudar a entrar numa outra realidade. Não, o cinema, ele é a arte do escapismo. Engraçado, ele, até mais que a literatura, porque a literatura, você está aqui com um livro, você lê 20 páginas, você guarda o livro e pronto. Aquilo ali fica na sua cabeça e você consegue reacessar aquela 21ª página quando você continuar. O cinema é mais difícil, né? O cinema, como experiência do indivíduo com a arte, é uma experiência única, é diferente de todas as outras. Porque no momento que tu começa um filme, se tu para um filme, eu digo isso da parte teórica, se tu para um filme, você desconecta da realidade, você cria um poder que o cinema parece que ele tem. O cinema tem um poder de te tirar da tua realidade, te colocar numa realidade, te gerar os poderes de controlar aquela realidade. Então você fica à mercê. Quando eu comento sobre isso, eu falo, por exemplo, o próprio formato da sala de cinema, ela é propícia para que a gente tenha uma submissão à Uma experiência. submissão. A gente tem uma tela que é muito maior do que a nossa televisão de casa, muito maior do que a gente. A gente tem um som que ele é estéreo, surround, ele fica te acompanhando para onde você quer que vá. Você está no escuro, em geral em silêncio, a gente deseja que todos estejam em silêncio. É o ideal, E é o ideal. E a gente não tem, a rigor, o controle da situação. A gente não pode estar, como está em casa, pausar um filme ou desligar um filme. No cinema a gente não pode fazer isso. E Isso. quando a gente interrompe em casa, por exemplo, a experiência, quando a gente retoma, ela não é mais a mesma coisa. É difícil explicar isso em palavras, mas é como se você desconectasse um plug da sua cabeça que dissesse assim, olha, até esse momento você estava tendo uma suspensão de descrença, você estava aceitando como realidade aquela história que não é uma realidade de fato, ou pode ser próximo, mas não é real. E agora você não consegue mais. E eu fico um pouco receoso nos dias o que vai acontecer no futuro, porque a nossa experiência de cinema hoje está muito modificada. Como tu falaste bem, o cinema soube se reinventar. O cinema como arte. Eu vou só pontuar. Tem o cinema arte, então qualquer filme é arte, qualquer filme é cinema. E tem o cinema como experiência coletiva. Depois a gente chega lá. Ótimo, isso. Então a gente tem um consumo de cinema como arte no streaming. Então a gente liga, a Netflix aparece um catálogo pra gente com 614 filmes, 283 séries, e a gente fica assistindo aquilo e escolhe aquilo e bola pra frente. Quando Não consegue escolher. Para isso que eu tô aqui. Quando não gostou, pausa. Quando não gostou, pausa, desliga, vai para próxima. No cinema, não. No cinema, como experiência coletiva, a gente paga R$ 30, R$ 20, e a gente não vai dizer assim, ah, vamos embora. A gente até pode ir embora no meio do filme, mas não é comum. A gente fica até o final. Isso. Então, eu queria te perguntar, como é que tu acha que vai ficar a nossa experiência coletiva? Porque nossa psique vai estar abalada, nossa cabeça vai estar abalada quando tudo isso passar, até que a gente retome um estado de normalidade. Se é que vai existir um estado de normalidade, a gente não sabe. E isso afeta muito a nossa experiência coletiva como espectadores de cinema. E o cinema depende muito disso para sobreviver, do coletivo. Isso. Como é que tu enxergas isso? Olha, eu acho o cinema, assim, é uma experiência, eu brinco que é uma experiência particular que acontece no coletivo, né? Quando você tem essa possibilidade de se deslocar até o cinema. E para muitos, isso é quase como um ritual, sabe, Márcio? Assim, de você, sexta-noite, o sábado, domingo, enfim, ir ao cinema com alguém ou ir sozinho, você se deslocar até aquele lugar que já tem um clima diferente. Como você estava dizendo, o próprio ambiente, ele já te coloca numa realidade em que tudo propicia para você entrar naquela história, você poder embarcar, né? Acho que essa é a grande sacada do cinema também, você poder embarcar na história que está ali, né? E em casa, a gente está vivendo um momento também agora, assim, que para muitas famílias essa convivência ela tá bem próxima, assim, né? Ou seja, antes, se você voltava para casa para dormir, você ia trabalhar, agora você está convivendo ali com outras pessoas também o dia inteiro. E a experiência do filme também, obviamente,
muda, né? Assim, o que que você tem que abrir mão de escolher filmes com outras pessoas, ou não conseguir concentrar para assistir um filme, de repente alguém que precisava sair de casa e ter aquele momento para si, entende? Vou ao cinema, é um momento para mim de mergulhar em outra história, ou enfim. E aí eu lembrei até do filme que você colocou no post do Woody Allen, A Flor A Rosa Púrpura Púrpura do Cairo. do Cairo, isso. Que tem uma personagem ou seja, ela embarca, para ela é importante embarcar numa outra realidade, ela ir ao cinema, aquilo resgata a vida nela, aquilo resgata o movimento de vida numa realidade dela que não era possível, né? Com um marido difícil, com uma vida, né? Enfim. Então, assim, de fato, o cinema como experiência compartilhada no coletivo é importante, porque a gente é ser de laço, né? Ou seja, a gente, quando vai estudar a constituição subjetiva na psicanálise, a gente entende que o sujeito se constitui a partir do laço, a partir do outro, dessas experiências no coletivo. O pensamento, a crítica, tudo isso acontece também no espaço coletivo, seja num grupo de amigos, seja na faculdade, seja no cinema, você entrar em contato com outras pessoas numa sala de cinema e às vezes uma mesma cena tem reações diferentes. Isso é muito curioso até, né? Às vezes uma cena triste tem alguém que cai numa gargalhada. Então, essas experiências do coletivo, elas são muito ricas, assim, porque elas colocam a gente em contato com o diferente, né? Então, eu fico pensando, quando a gente poder voltar, né, a frequentar o cinema, como que vai ser isso? A gente, bom, espero que a gente possa voltar, eu acredito sim que a gente vai poder voltar, mas talvez já com uma transformação a partir do que a gente está passando agora, né? Talvez alguns possam valorizar mais, ou de repente tentar mergulhar mais nessa experiência do cinema, já que agora não é possível. E não sei, tem muitas questões aí. Eu consigo imaginar, eu sempre consigo imaginar dois caminhos para tudo na vida. Eu sou uma pessoa tão simplista dessa maneira, e só existem duas respostas para tudo. Tá. Tem a ver, eu acho, que com minha formação, na primeira formação que foi em computação, então eu tenho esse pensamento às vezes binário. Mas vai ter aquela pessoa do escapismo, então aquela pessoa que tão logo seja liberado do cinema, ele quer ser o primeiro, porque ele não quer mais estar preso naquela realidade. Então ele vai querer correr para o cinema e ser o primeiro filme que ele vai assistir. Enquanto vai ter aquela pessoa que ele vai estar tão preso numa outra realidade, que é a realidade do medo, a realidade da paranoia que eu mencionei. Mas eu não quero falar com paranoia como se fosse algo infundado, eu não quero que pareça isso. É óbvio que é uma Tá. paranoia com sentido. A gente tem por que estar paranoico hoje em dia, infelizmente. Isso. Tem um E medo vai em ter que... jogo, sim. Sim, foi o que eu comentei isso por esses dias, que uma coisa é a gente escolher as nossas paranoias, a outra coisa é se impor uma paranoia pra gente, que a gente não queria essa paranoia. Tá, Mas, tá, interessante. mas e vai ter essa pessoa, esse paranoico que não vai querer ir pro cinema, que pode estar o mais higiênico possível, pode ter a cura que for. Ele vai dizer, eu não quero mais contato com pessoas, contato Tá. próximo, contato direto. Vai chegar aquela pessoa que vai passar a usar máscara normalmente, entendeu? No diário. Isso vai se tornar um hábito. Que não é um hábito ruim, diga-se, né? Mas é um hábito estranho, assim, que a gente não teria, a gente não tem essa experiência. E aí eu fico sempre com esse receio. Eu fico com esse receio de que o cinema não vai mais ser o mesmo. Por mais que eu queira, a gente não vai ter mais grandes bilheterias, a gente talvez vá repensar estruturas do cinema para evitar proximidades, eu não sei. Eu fico muito ainda incerto, seguro. Eu acho que as tuas questões são de fato legítimas, assim, porque a gente está agora marcado por essa experiência, né? E sempre, no fundo, a gente pensa, bom, existe uma possibilidade de que isso aconteça. Antes não, né? Antes era uma coisa muito distante, né? Um vírus que vai contaminar e que, enfim, tem um contágio fácil e que isso vai mudar a forma de viver, a forma, né, das relações. Eu acho que agora, assim, marcados por essa experiência, talvez isso vai ter efeitos, como você colocou, né? Essa possibilidade aí para uma pessoa que possa ficar mais paranoica, uma pessoa que valorize ainda mais e que seja o primeiro aí, né? Ou seja, isso atinge a cada um de uma forma, a mesma experiência, né? Que era o que eu estava dizendo, de como isso vai atingir a cada um. Mas eu acho que
realmente, assim, eu penso na possibilidade de algumas mudanças, talvez, mas tem um tempo para isso, né? Eu não acho que essas mudanças ou reinvenções, elas vão acontecer logo, quando a gente puder voltar às ruas, puder... Tem um tempo aí para isso acontecer. E eu não sei exatamente quanto tempo a gente vai precisar para poder se reinventar, para poder repensar, de repente, a relação com o cinema, por exemplo. É porque uma pandemia é diferente, por exemplo, eu te conversei contigo no WhatsApp sobre isso, pós-guerra, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o cinema norte-americano, ele teve dois momentos. Ele teve, primeiro, o momento de grandes musicais e melodramas, que era justamente para afastar um pouco a população daquela realidade que a Europa vivia. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, os Estados Unidos só entram na guerra em 42, de fato, quando eles são atacados pelo Japão. Eles não é entre 39 e 42, antes do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos está lá de preparo, está lá nas suas bases, mas não atacou ninguém ainda, não declarou guerra a ninguém. E nesse período, até antes de 42, era um período de grandes musicais, de grandes melodramas, de filmes que tiravam a pessoa daquela realidade. Passa 42 e entra um cinema de propaganda. Era um cinema que a todo momento poderia criticar, usar seus subtítulos para estar criticando o regime totalitário fascista da Alemanha e do Japão. E diferente de uma guerra, por exemplo, uma guerra, acabou a guerra, tu não tem mais risco, não vai cair uma bomba na tua cabeça. Mas acabando a pandemia do coronavírus ou não, a verdade é que a pandemia não acaba. Vai acabar o contágio desenfreado, que é o que está tentando se diminuir. Vai acabar Isso. a contaminação que sobrecarrega hospitais, que dificulta o tratamento, que aumenta a mortalidade. Mas vai existir o coronavírus. O coronavírus vai passar a ser uma realidade humana. Até que 8 bilhões de seres humanos tenham contraído o coronavírus vai ser uma realidade. E uma realidade... Uma nova realidade. Pois é, uma nova realidade que vai demorar um tempo para dissipar. Isso, Então, tem um tempo. não vai ser a mesma coisa, pelo menos no curto período de tempo, e os estúdios estão muito otimistas. Tu acredita que tem estúdio marcando o lançamento de grande estreia em julho? Aí, a Disney, Julho agora? Mulan está marcado para o final de julho. Pois é, e isso é um efeito também que a gente repara muito nessa coisa do voltar ao normal, de uma ânsia por isso e de, ao mesmo tempo, negar a realidade do que a gente está vivendo, né? Eu acho que vocês têm notícias aqui de Nova York e como as coisas estão caminhando, as notícias, né, nada animadoras e você já colocar um prazo desse para julho, uma realidade que a gente tem hoje, né, é estranho, assim, causa uma estranheza. E a gente vê essa meio que uma negação dessa realidade, vamos dizer assim, por isso que a realidade, a gente acha que ela é uma realidade geral, mas a gente tem uma realidade que é construída também dentro da gente, uma ficção nossa, né, dessa realidade. Então é isso, assim, tem uma coisa de uma negação do que está acontecendo, a ponto de marcar estreias, já marcar as pessoas voltar ao trabalho. E, bom, acho que preocupa, né? Preocupa, mas tem que ter um tempo aí para isso, né? E você falou uma coisa que eu acho interessante também, acho que talvez seja uma das funções, assim, do cinema que mostra, em determinadas épocas, assim, a gente tem produções que são em torno de um gênero, assim. A gente até falou, acho que comentou disso antes, né? E eu gosto de pensar muito nessas produções, às vezes, como indicadores até de uma fantasia de uma determinada época. A gente tem épocas em que, sei lá, filmes com zumbis eram muito... estavam muito em alta, ou com vampiros, ou com destruição em massa, né? Destrói a cidade. Tem uma fantasia aí de determinada época também, que eu acho que é interessante a gente prestar atenção nisso também. Tem um medo social, né? O legal, por exemplo, o zumbi é uma das criaturas mais utilizadas no cinema e são mais divertidas, porque eles têm Sim. tantos significados, eles são metáforas tão interessantes. Sim. O primeiro, o zumbi, o morto-vivo, ele é cunhado lá na década de 60 pelo Jorge Romero com A Noite dos Mortos-Vivos. E ele faz uma crítica ao consumismo desenfreado. Sabia? Uma crítica... importante, na década né? de 60, a alienação e ao consumismo desenfreado. Então, aqueles seres que ficavam caminhando querendo cada vez comer cérebro, infectando uns aos outros, eram, na verdade, seres movidos
pelo ter e pela uma alienação coletiva, né? Eles enlouqueciam em conjunto. Tem uma transformação, por exemplo, da figura do zumbi, acho que vai desde... Esse é um estudo que um amigo meu fez, ele tem um livro que vou até falar que é o Diego Penha, que ele tem um livro que é Cinema e Psicanálise também, e ele faz esse apanhado aí, por exemplo, da figura do zumbi no decorrer do tempo, né? Então, como ele vai se transformando também, a ideia do que é o zumbi de 1930 até 2002. Acho que é esse período que ele pega, assim, para poder fazer esse estudo. E é muito interessante essas transformações e o que isso representa para cada época, para a sociedade de determinada época. Eu vi um comentário recente de um... Acho que foi no Facebook, alguém comentou que a gente tem mais opções de filmes em que a mulher também está no lugar de chefe da casa, ou então no lugar na empresa de destaque, ou seja, o lugar também da mulher nas figuras, nos papéis dos filmes, isso também vem mudando aí no decorrer do tempo. E o Zumbi é um exemplo também, né, que você vai dizendo. Não, como a gente falou no início, o cinema é reflexo da contemporaneidade, né? A mulher, o papel da mulher agora está mais incisiva, não apenas como a personagem protagonista, mas também como vilã. Melhor dizendo, como uma personagem que não está, A, em função de um homem, e B, uma personagem que é tridimensional, porque esse era um grande problema das mulheres em determinadas produções. É a mulher só existir, e isso tem um teste de Bechdel para falar isso, né? Quando a mulher só existe na narrativa em relação com o homem, então não é aprovado pelo teste de Bechdel, que tem mais outras variáveis. E tem Tá. também a mulher como um personagem não tridimensional. Então é aquela mulher dona de casa que fica sempre esperando a chegada do marido e em determinado momento do filme ela vai ter um estampido que ela vai ficar desesperada e vai chorar. Mas aquilo não torna ela mais tridimensional. Aquilo é só uma consequência da unidimensionalidade dela. Então isso não existe mais hoje, ou pelo menos está bem diminuído, ainda bem. E o cinema sempre é Sim. reflexo do seu tempo. Há poucos dias lançou O Poço, que era aquele Ah, eu filme vi. que... Gostou? Tenho comentários, a gente pode falar dele também. A gente pode. Depois eu falo. O Poço, ele é um filme que fala sobre sistemas econômicos, sobre capitalismo, socialismo, sobre acumulação, ganância, egoísmo. E aí vai começar, e aí a gente vai observando que tem uma sequência de filmes que tratam sobre o mesmo tema, que tratam sobre Exato. o ódio de classes, Parasita, O Poço. Aí tem, Bacurau por também exemplo, eu vejo assim. Verdade, olha, tinha esquecido. Bacurau, que trata sobre o menosprezo de culturas, aí eu não digo nem classe, mas de culturas, mas que representam a mesma coisa, e por aí afora. Então, ele sempre vai trazer, o cinema vai fazer isso, ele sempre vai pegar um tema atual e vai dizer, como posso explorar esse tema? Porque é o que o artista faz. O artista tem alguma coisa que incomoda ele tem que jogar isso no papel. Isso, aquilo que provoca, né? O diretor provoca quem escreve a história, a narrativa. E eu acho bem interessante isso que você está dizendo, porque isso diz um pouco da leitura que eu faço dos filmes. Então, por exemplo, quando eu vou escrever alguma coisa sobre um filme, a minha forma de pensar o filme é do que esse filme traz para mim que tem um destaque. E às vezes é uma cena, às vezes é uma frase, às vezes é um diálogo, um gesto ou um corte de cena, alguma coisa assim, e os discursos. E aí eu tenho visto ultimamente os filmes, mais do que uma questão estética ou do que o filme apresenta, mas tem uma coisa muito forte dos discursos que estão em jogo. E aí eu vejo Parasita nisso, do que apresenta como discurso aí, tanto capitalismo, neoliberalismo, do que isso como que a sociedade vive isso, por exemplo, na Coreia ou outros lugares, que eu vejo também como uma crítica, mas mostra mesmo ali de uma forma, nas entrelinhas, né? O discurso ele está nas entrelinhas, não é algo que é dito explicitamente. E isso eu acho interessante. Bacurau também. Bacurau eu vejo quase como uma, não sei se seria a palavra caricatura, mas dessa coisa de pensar até do estrangeiro, né? Porque tem algumas coisas do estrangeiro ali em jogo, da relação dos brasileiros com os americanos, tem algo ali meio caricatural também. Então, Parasita, Bacurau, teve outro que você falou? O Poço, que aí eu O vou pegar Poço. esse gancho e eu quero saber, eu vou perguntar uma coisa que eu fiquei curioso.
Quando tu assiste a um filme como. Eu não consigo assistir a um filme como o Márcio Salles. Eu consigo assistir um filme como Márcio Salles crítico. Tu consegue assistir a Tá. um filme como Mariana Anconi ou tu só consegue assistir um filme como a psicanalista Mariana Anconi? E dito isso, como Hum. é que tu vês um filme a partir da lente da psicanálise? É uma boa pergunta. Eu, quando vou assistir um filme, eu não vou preocupada com. Eu tento viver a experiência, mergulhar na narrativa e não me prender ao que talvez isso está querendo dizer, ou já tentar fazer uma leitura enquanto eu assisto o filme. Eu prefiro assistir o filme, né? Aproveitar a experiência, aproveitar, entrar na história, ver o que eu gosto, o que eu não gostei, enfim. Aí depois, eu acho que tem um tempo, tem filmes que ficam na cabeça. Tem filmes, Moonlight, que você até tinha sugerido para mim. Eu assisti Moonlight e foi um filme que ficou assim na minha cabeça alguns dias. E aí desse tempo eu consigo extrair algo desse filme para poder pensar ou uma crítica ou alguma coisa relacionada ao momento atual que a gente está vivendo. Então eu não gosto de pensar numa análise de filme em que eu tente analisar o filme como um todo. Eu vejo o filme como sempre algo escapa. Por isso até que eu brinco da não resenha, porque eu não quero fazer uma resenha do filme. A resenha, ela tenta dar conta, né, do tema do filme, ela tenta trazer os aspectos diferentes. Então eu já não, o meu texto sobre o filme vai escapar coisas, não é dar conta de tudo que o filme traz. Por exemplo, o Poço é assim um poço de referência. Tem muita coisa de referências simbólicas e tem muitos temas ali que entram, né, na narrativa. Então, até acho que é um texto dos mais difíceis, eu acho, que tem sido para mim escrever, porque você tem que escolher o que você vai falar. Né? Você tem que escolher que aspecto desse filme te destacou. Então, a minha análise, se fosse pensar numa análise de filme, pegar um fragmento do filme e poder problematizar com alguma coisa atual que a gente está vivendo. Então, é assim que eu penso, talvez para mim faça sentido pensar. Mas a gente tem outros autores que têm outra proposta, né? De analisar filmes, de pensar mais posição subjetiva de alguns personagens, pensar também a partir de temas centrais. Então, tem livros de psicanálise e cinema que vão trazer filmes que trabalham a questão dos afetos. Então, dentro disso, eles trabalham alguns filmes. Então, já tem um tema a priori definido. Então, mas eu vou mais nesse sentido, viu? De poder primeiro viver o filme, mergulhar, e aí depois de um tempo, escolher alguma coisa para É, falar. se o filme te chamou a atenção, aí naquele momento tu começa a exorcizar palavras, né? Porque é isso que a gente costuma fazer quando a gente escreve, é exorcizar. A gente tem uma coisa que tem que sair da cabeça. De alguma maneira, a gente tem que tirar. Eu gosto mais da catarse, que é o que exatamente, assim, que vem ou que fica do filme também. Tem muito isso, assim, o que fica na mente, repetindo isso. Teve com Moonlight, teve o Projeto Flórida, que foi outro filme Nossa, que ficou muito na minha cabeça, assim, por vários dias. Por várias questões, eu acho que me atravessaram, né? Do tema do filme, da infância, das disparidades, né? A Disney ali do lado, enquanto as crianças não têm lugar no outro lado, enfim. o Acho que o Projeto filme Flórida é tem... lindo. Olha, Nossa, é gente, maravilhoso. se eu puder indicar um filme, ele não é leve. Ele parece leve pelas cores e por ser ambientado, por ser contado do ponto de vista de uma criança. Mas ele é triste, ele é muito triste por causa daquela Sim. realidade. E ao mesmo tempo que ele é triste pela realidade, ele é feliz porque ela enxerga a realidade de uma maneira diferente, uma maneira colorida. Eu acho isso Eu, muito curioso. eu gostei e teve um aspecto da câmera do filme que me chamou a atenção, que é o diretor, eu acho que é o diretor que determina isso. A câmera tem momentos que você olha de baixo para cima, te colocando no lugar também da criança, né? Ou seja, como que uma criança olha o mundo, né? Então, você se vê também no lugar ali. Para mim, quem conta a história é a criança. A partir do momento que eu vejo de baixo para cima os adultos, o universo tudo muito maior, eu gostei dessa perspectiva de pensar do lugar da criança, né? Ali também, Quem nesse fez isso filme. muito, quem fez sua carreira baseada nisso foi Steven Spielberg. Eu acho que ele foi um dos primeiros diretores a adotar isso como prática, usar a câmera na altura do olhar da criança. Então os adultos ficam maiores.
Os adultos ficam Isso. mais ameaçadores. Em ET ele fazia muito isso, por exemplo. E o Steven Spielberg é um diretor que trouxe pela sua carreira, pelo menos até metade da carreira, o hábito de trabalhar sempre filmes para a família e filmes também sempre cabeçados por crianças, ou com a participação de crianças, ou com relacionamentos pais e filhos, né? É uma marca registrada dele. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque a gente recebe pergunta também, e aí eu tenho que te passar as perguntas, Hum. senão eu sou um péssimo entrevistador. A gente está Ah, num tá. período. Ó, eu vou te dizer a minha realidade. Eu não sei, quando as pessoas me perguntam qual o filme que você acha que eu devo ver? Eu devo ver um filme de comédia, um filme romântico, bobinho, ou vejo um filme tenso? Aí eu fico assim pensando, poxa, se a pessoa vir um filme de comédia, ela vai poder rir, ela vai poder sair Isso. daquele momento. Se eu vi, por exemplo, eu estou vendo uma série chamada Califado. Califado é uma série basicamente que fala do ISIS, né? Sim. Do Talibã, né? Do Talibã. E aí eu fico pensando, pô, a realidade dessas pessoas é tão ruim que o que eu estou vivendo aqui só pode ser muito bom. Então eu fico talvez até mais leve para minha vida depois que eu vejo uma realidade como aquela. Tá. É óbvio que não existe resposta certa para isso, e óbvio que isso depende de cada indivíduo, porque, como a gente comentou antes, não é um imperativo. Mas, Isso. o que que te passa na cabeça que poderia ser mais salutar para um momento desse? Algo leve ou algo mais pesado? Eu acho assim, eu escuto muito como vem esse pedido, né, das pessoas, assim. Eu acho que tem, às vezes as próprias pessoas elas expressam isso no pedido, né? Como que você tá em relação ao momento atual, né? Então, é, eu vejo muito, que eu tenho visto muito aí, a minha experiência, né, nas redes sociais, é de ver pessoas pedindo filmes leves nesse momento, né? Você me indica algum filme leve? Porque de repente essa realidade está muito difícil, tá. Quando a gente tem situações assim, pandemia ou guerras ou situações difíceis para cada um, a gente vê o movimento das pessoas de recorrerem às artes, recorrerem à ficção. E aí tem literatura, o cinema, isso ganha uma função, um destaque na vida das pessoas muito importante de fato, né? Você precisa, de alguma forma, dar sentido para esse momento um pouco caótico, difícil de nomear, difícil de dizer o que está acontecendo e o que vai ser. Então, aí eu vejo muito o cinema, a literatura, eles entram um pouco nesse lugar, né? De ajudar a gente a construir um sentido, ajudar a construir até uma narrativa sobre o que está acontecendo, porque às vezes é difícil mesmo colocar em palavras, né? O que se sente. A angústia, a gente não coloca, é difícil colocar em palavras. Então, a ficção, ela entra um pouco nesse lugar. Então, assim, não tem receita, Márcia, sinto lhe informar. A gente não trabalha com receita. A gente trabalha com, de repente, uma forma de ajudar a escutar o que essa pessoa está precisando. Então, como está sendo esse momento? Talvez um filme mais leve, de fato, vai ajudar a seguir um pouco mais leve no dia a dia. Por outro lado, tem pessoas que buscam filmes que estão conversando com o momento atual, né? Então, ou seja, a gente tem uma série de filmes aí agora que falam de contágio, pandemia, se aproximam muito da realidade que a gente está vivendo e que algumas pessoas vão tentar encontrar respostas ou como esses personagens saíram dessa situação, também nesses filmes. Então, é muito particular, mas eu acho que escutar um pouco mais o que essas pessoas estão perguntando já é um caminho interessante do que simplesmente, eu acho que você vai se beneficiar de uma comédia agora, ou pode ser que sim, mas eu vou muito pela. Não existe uma fórmula, né? Não existe uma Sim, receita pronta para todo depende do mundo. indivíduo. E o indivíduo não depende só dele, como dele uniformemente, depende dele naquele momento, ainda por cima, né? Exato, exatamente. E eu acho que é um exercício que já faz um tempo que eu tenho ouvido falar das pessoas aprenderem a escutar umas às outras mesmo, né? A gente poder escutar um pouco mais o que o outro está dizendo, poder se escutar. A gente está num momento também de muito discurso de ódio, muita como é que eu vou dizer, polaridades, tanto na política, tem muita coisa acontecendo junto com a pandemia, né? E, enfim, é um caldeirão de coisas aí, então É, escutar é importante. tu falou em escutar, o escutatório, você ainda tá lá? Você ainda tem um escutatório? O escutatório, enfim, aconteceu tantas coisas que ele tá lá, o projeto tá lá, o site, os textos estão lá, tá tudo ativo, mas a gente não tá publicando agora. A gente deu uma pausa
eu mudei de país, as meninas também começaram outros projetos, então a gente fez uma pausa agora, mas todos os textos e publicações estão lá. A gente só não está hoje produzindo para o site, mas cada uma também tem a sua página, tem seus sites, e, enfim. Eu acho que vocês deveriam conhecer o escutatório, que é muito bom. E agora eu vou pegar umas perguntinhas aqui, eu vou ver o que que a gente tem de tempo. Tá, vamos ver isso aqui. Esse aqui é legal. Como os filmes influenciam o desenvolvimento da identidade? Ou influenciam ou não influenciam? Desenvolvimento da Da... identidade? Isso. Tu não tá conseguindo ver aí, não? Não mostra na tua tela? Do Aqui, celular? tá, deixa eu ver. Foi uma pergunta agora que fizeram? É assim, ó. Como os filmes influenciam o desenvolvimento da identidade? Deixa eu ver. Não, é aqui pra mim não apareceu essa, mas eu Mas posso. tudo. Bom, assim, a gente. É difícil, é uma pergunta que eu acho que ela tem um equívoco importante, porque se eu for pensar a partir da psicanálise, a gente não trabalha num campo da ciência que seja de causa determinista ou causa e efeito. A gente trabalha num outro campo, né? Que é o campo, enfim, que tem a particularidade, que tem de poder escutar do que particular tem aquele sujeito. Então, influenciar uma identidade, um filme, eu não acho que talvez seja suficiente. Um filme para influenciar é uma identidade que ele falou, a palavra identidade. Eu não acho que em que momento da vida, que tipo de filme, tem muitas outras questões aí que entram em jogo, talvez que a gente pudesse pensar melhor para o que é influenciar uma identidade também. Eu acho que talvez tenha relação, por exemplo, um filme como o Clube da Luta estimular uma chacina num cinema. Eu acredito que não. Eu acredito que o filme não destrava algo que já existe dentro da pessoa. Se ela queria fazer uma chacina dentro do cinema, não foi o filme que fez ela fazer, né? É por isso que eu acho que tem um problema na pergunta. Eu acho que talvez aí a gente volta para a questão de como os filmes eles afetam as pessoas de forma muito particular, né? E que não tem como generalizar, e que não tem. Alguém pode se espelhar numa cena de filme, assim como num jogo, na ficção, no livro. Sim, é possível. Mas a gente vai deixar de produzir arte, a gente vai deixar de produzir as histórias de violência, né? Enfim, aí eu acho que a gente entra num ponto, se der tempo, que eu acho que tem a coisa da memória, que é muito importante, que eu vejo como uma função também do cinema, de poder resgatar histórias que, de repente, tendem a ser esquecidas. E essa história, ela é importante para algumas pessoas. Então, o cinema resgata algumas histórias, memória, e que tem uma função importante para algumas pessoas, né? Seja da ditadura, momentos históricos difíceis, e que se tenta apagar, de repente, isso. E eu acho que o cinema tem uma função importante de resgatar isso, esses momentos difíceis, que para algumas pessoas é super importante isso. E de reinterpretá-los também à luz da contemporaneidade, né? Porque às vezes resgatar não toca, não conversa com o público contemporâneo, então você tem ainda que reinterpretar. Isso, isso. Uma outra pergunta. Que filmes que melhor expressaram a experiência do confinamento para ti? Que filmes expressaram melhor o confinamento? Que filmes que melhor expressaram a experiência do confinamento e suas consequências? Olha, eu não sei se eu vi muitos filmes de confinamento. Acho que o último que eu vi foi O Poço, Sim. que é uma forma, né, de prisão ali. Não sei, você lembra de algum outro filme agora que tenha confinamento? Não tô lembrando agora. Tem filme, por exemplo, Enterrado Vivo, tem um filme com o Ryan Reynolds que ele fica dentro de um caixão, mas ali é um confinamento É, ultra, né? Ali é o máximo do confinamento você ser enterrado vivo, né? pois é, até lembrei agora de uma cena de Kill Bill, que tem uma parte que ela fica dentro de uma caixa também. Dentro de Mas um caixão, ela é enterrada viva. exato, o que você falou, eu lembrei dessa cena. O quarto de Jack, ó, o quarto de Jack que mencionaram. Nossa, esse filme, O Quarto de Jack, ele é pano pra manga, assim, pra pensar desenvolvimento infantil, do que é também construir uma realidade. Eu acho que essa coisa da construção da realidade, a gente vê em muitos filmes, por exemplo, A Vida é Bela, do que um pai constrói uma realidade para uma criança no meio de uma guerra ali, no meio.
E o quarto de Jack, eu vejo muito isso também, a construção de uma realidade para aquela criança naquele momento, para que se possa sobreviver, né? No confinamento daquele. Mariana, infelizmente a gente tem 35 segundos restantes de live. Eu queria te Nossa, agradecer muito por visitar minha sala para bater um papo com os ai, meus adorei. seguidores. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Sigam a Mariana.ancone. Ela escreve muito bem, ela tem insights muito Obrigada, bons. Márcia. E fiquem bem aí em Nova York, viu? Quando estiverem em São Luís, Obrigada. não esqueça de dar um alô. Pode deixar, obrigada pelo convite. Adorei participar. Muito bom. Viu? E espero encontrar em breve. Beijo, Beijo. tchau. Tchau. Oi, gente, eu tive que correr. Acabou.